Pessoal, boa tarde. Como foi o primeiro desafio? Espero que tenha feito tudo do jeito que a gente combinou. Vai trabalhando e narrando o tempo inteiro o que está fazendo, ok? Para reforçar os conceitos na memória. Espero que tenha feito o exercício do vídeo e depois criado o que eu sugeri, que é o da clínica, tá bom? Para aplicar o mesmo conhecimento, né, num segundo projeto. E hoje a gente vai dar sequência nesse da clínica, tá bom? Então hoje a gente vai ver agora já como que a gente pode trabalhar essa questão de sair de uma tabela, ir para o dado da outra tabela, né? Para a gente treinar o nosso relacionamento. Vamos lá então. Qual que vai ser o objetivo? A gente vai fazer algo muito semelhante ao que vocês leram do nosso simulado. Lembra? Vocês têm que entrar nos pátios dos carros, aí você escolhe qual pátio você quer, ele vai te mostrar os carros, você escolhe o carro e aí você tem que registrar a venda, certo? A gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai mostrar a clínica, aí você entra na clínica, vai mostrar os pacientes, você escolhe o paciente e dentro do paciente você vai poder dar um medicamento para ele, tá bom? Vai ser o mesmo contexto. Então, vamos começar. A primeira etapa, a gente vai bem rapidinho agora, porque vocês já estão treinados, né? Já fizeram muitas vezes. Então, criamos o ambiente virtual. Agora, a gente ativa ele. Então, ó, .venv script activate. Agora, a gente instala o Django. Então, tudo isso, lembra que eu falei? Sem copiar e colar. Vamos digitando tudo, cada palavra, para ficar cada vez mais gravado na memória e mais rápido, né? Para a gente ir fazendo mais rápido. Beleza, instalei o Django. O que eu preciso fazer? Primeiro, criar o nosso projeto. Ó. Django admin, start project. Eu vou dar o nome de setup. Não posso esquecer o ponto, né? O ponto faz referência ao nosso diretório atual, para a gente criar no diretório atual. Cliquei. Criou o nosso setup, que é o projeto Django. Agora, a gente pode criar o aplicativo. Python manage.py start app. E qual o nome que eu vou dar para ele? Vou chamar ele de app mesmo, ó, app. Ok? Criei o aplicativo. Quais são as primeiras configurações que a gente precisa fazer? A gente vai lá no nosso settings, instalar esse app, né? Ó, nos installed app, a gente vai instalar ele, app. E não pode esquecer a vírgula no final, beleza? O que mais que a gente vai precisar hoje? Hoje a gente vai precisar trabalhar com os templates, né? A gente vai trabalhar no HTML agora para fazer essa mudança de uma tela para outra das tabelas. Então a gente vai importar a biblioteca OS, vocês já fizeram também muitas vezes, para a gente configurar aqui, ó, nos templates, qual vai ser o diretório de template? os.path.join. Ele vai buscar lá no base.dir, ó, a base do projeto, que é essa pastinha aqui, por uma pasta chamada templates, ok? Feito isso, vamos só mudar o idioma. Então, PTBR e América São Paulo. Fechou? Vamos ver se está tudo rodando? Python manage.py run server. Ok? Vamos abrir aqui no nosso navegador e voilá! O nosso projeto Django está rodando. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar criando as models, né? O nosso objetivo desse final de semana é trabalhar com a foreign key. Então, nós vamos ter aqui a tabela de clínicas, ó. Class clínica, né? Vamos colocar no singular. Ela herda de models.model, igual a gente já fez ontem. A gente vai armazenar dela só o nome, ó. O nome da clínica. Ele é de que tipo? Ele é texto, né? Então, ó, de models.charfield. O charfield, obrigatoriamente, a gente tem que passar o max length. Vou colocar com 100 caracteres. Beleza? É sempre recomendável colocar o método str para representar esse objeto.
ele recebe o self dentro do parênteses e ele retorna o que para a gente? Aí a gente escolhe o que ele vai retornar. Como eu só tenho a variável nome, eu vou retornar ela, né? Self.nome, ok? Primeira classe está pronta. Agora, qual que é a segunda? Ó, essa clínica vai atender pacientes. Então, class paciente também herda de models.model. Esse paciente, a gente só quer armazenar o nome também, ó. Então, igual o de cima, ele é do tipo texto, ó, models.charfield. E qual vai ser o máximo de caracteres dele, o max length? Vamos colocar 50, beleza? Só que agora a gente tem que analisar a nossa modelagem de banco de dados, né? Ó, uma clínica vai poder atender muitos pacientes. E para esse nosso exemplo, um paciente vai ser atendido só em uma clínica, né? A regrinha fala para a gente que a chave do lado 1 vira chave estrangeira do lado N. Então, a chave estrangeira vai ficar aqui em pacientes. Como que eu comentei ontem que a gente faz? Por convenção, a gente coloca o mesmo nome, ó, clínica, só que minúsculo porque é uma variável. Então, clínica vai ser do tipo models.foreignkey. E aí ela vai fazer referência em qual classe? A classe clínica. Então, a gente passa aqui para ela, ó, clínica. E a gente não pode esquecer que é obrigatório colocar o onDelete, que vem lá de models.cascade, ok? Beleza, isso a gente já tinha visto ontem, então vamos praticar bastante. A gente vai criar o str dele, né? É padrão, a gente sempre coloca para todas, self, e ele vai retornar o quê? O self.nome, ok? Próxima classe. Ontem eu tinha falado para fazer só com duas, para vocês praticarem. Só que hoje a gente vai colocar uma terceira classe. Por quê? Essa clínica vai ter pacientes e esse paciente vai tomar um medicamento. Ó, medicamento. Então a mesma coisa. Vem lá de... Opa! Coloquei def, né? É classe. Classe medicamento. Vem lá de models.model. O que a gente vai ter aqui? Só a quantidade, ó. Eu preciso ver a quantidade de medicamento. Se é quantidade, vai ser um número inteiro. Vou falar que é uma dose do remédio, tá? Então vai ser de models.integerField. E aí eu vou passar aqui um default 0. Por quê? Porque pode acontecer de um paciente não precisar de nenhum remédio. Então, a gente vai ter esse default 0 para a gente não precisar passar para ele, ok? Agora, esquece a classe clínica, esquece ela. Ó. Vamos pensar só na classe paciente e na classe medicamento. A gente vai fazer assim, ó. Um paciente pode tomar vários medicamentos, mas aquele medicamento vai ser exclusivo para aquele paciente. Esse vai ser o nosso exemplo. Então, de novo, ó, o lado 1 é o paciente, o lado N é o medicamento. Então, a chave vem aqui para o medicamento, ó, do lado 1 para o lado N. E a gente repete a mesma história. Eu vou usar o nome da classe, só que minúsculo. Paciente. Paciente. Ele vai ser de que tipo? Do tipo models.foreignKey. Vai fazer referência em qual classe? Paciente. E ele tem o onDelete, que vem de models.cascade. Ok? Falta só o método str. str recebe o self e vai retornar para a gente o self.quantidade. Aliás, vai ficar muito feio mostrar só a quantidade, né? Mas tudo bem. Agora, só para uma coisa importante. Eu não estou falando que esse método é uma str, um string. Só que o self.quantidade é um número. Ele é inteiro. Então, eu preciso converter ele para string aqui, ó. Eu vou colocar um str e converter ele para string. Pessoal, então, o nosso banco de dados vai ser isso aqui, ó. Eu tenho 3 tabelas e eu tenho o relacionamento entre elas. Paciente se relaciona com clínica e o medicamento se relaciona com paciente, ok?
Daqui até o final do vídeo, vocês vão perceber que tudo é repetitivo. Ó. A mesma análise que a gente fez entre paciente e clínica, a gente fez depois entre medicamento e paciente. E na hora de trabalhar com os templates, também vai ser essa mesma repetição, tá bom? Vamos ver agora então, ó. Vou rodar isso no nosso banco de dados, então, python manage.py make migrations. Ok, criei as migrações. Agora vamos aplicar no banco de dados, né? Python manage.py migrate. Show! Já temos a tabela no banco. Para a gente poder testar lá no admin, o que a gente tem que fazer? Vamos registrar elas no admin. Vamos aqui no arquivo admin, ó, ele fala, ó, registre as suas tabelas aqui. Então vamos registrar, vamos importar ela, ó, from. Onde que elas estão? Dentro de app, dentro de models. Então from app.models, import, eu tenho a clínica, o paciente e o medicamento. Importei as três. Agora eu vou registrar. Ó. Eu quero no meu admin.site, eu quero registrar o quê? Eu quero registrar a clínica. Né? Próxima linha. Eu quero no meu admin.site.register, né? Eu vou registrar agora o paciente. E na próxima linha, eu tenho o admin.site.register o medicamento, ok? Vou confiar que vocês estão digitando e narrando desse jeito, hein? Não é para copiar e colar. Vamos ver se está funcionando? Para eu acessar o admin, eu preciso daquele super usuário, né? Então vamos criar ele, ó. Python manage.py create super user. Vou criar aqui com o nome de Thiago, vou deixar o e-mail em branco, senha 123, é só para teste, beleza. Criamos o banco de dados, exceto porque parece que meu computador travou. Já voltou, olha só, criei o banco, agora eu vou colocar para rodar tudo, run server, e vamos lá testar. Então se a gente voltar aqui, ó, vou atualizar, se eu entrar no admin, /admin, o que a gente vai ter? Nós temos aqui as três tabelas, ó, clínica, medicamentos, pacientes. Vamos ver se está tudo funcionando? Eu vou adicionar uma clínica. Vai chamar Clínica Brasil. Salvar. Ó, funcionou. Criei uma clínica. Vamos colocar um paciente para essa clínica? Então, vou lá em pacientes, ó, adicionar. O paciente Heitor Maclin vai se consultar em qual clínica? Ó, apareceu aqui para mim, ó, Clínica Brasil. Então, o nosso relacionamento está funcionando. Beleza, ó, salvar. E vamos ver o medicamentos agora? Se eu for lá em medicamento, adicionar, eu posso colocar aqui, ó, 5 doses para qual paciente? Aí eu posso escolher aqui, ó, Heitor Maclin. Então, todos os relacionamentos estão funcionando, ó. Vou salvar, bacana. Primeira parte concluída. Agora vamos colocar a lógica por trás de tudo isso aqui. Como que a gente vai visualizar a clínica, poder visualizar os pacientes daquela clínica, né? Só daquela clínica, e visualizar os medicamentos, poder aplicar um medicamento só naquele paciente. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Agora, a gente precisa dos templates. Nós já fizemos a configuração deles, ó, vou fechar aqui. Lá no nosso settings, a gente já configurou, ó, settings. A gente tem lá na parte de templates que a gente vai usar. Então, vou criar aqui a pastinha templates, ó. Templates. Esses templates a gente não vai fazer agora do zero. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão clicar no link aí na descrição do vídeo e pode baixar os templates. Eu vou copiar eles aqui para mim e já volto. Beleza, já copiei os templates. O que eu tenho? Eu tenho uma página para mostrar as clínicas, uma para mostrar medicamentos e uma para mostrar paciente. Por enquanto, elas estão só com um dado de exemplo aqui, ó, né? Não está buscando ainda no banco de dados. Isso a gente vai corrigir agora. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho 3 páginas, eu preciso ter 3 rotas. Vamos lá na URL, criar essas rotas, ó. Então, eu vou ter o caminho aqui, ó, o path.
chamado clínicas. Qual o view que vai tomar conta dele? A clínicas, né? E essa rota vai ter qual nome? Ó? Name clínicas. Então, coloca sempre igual para a gente não esquecer. Próxima rota. A próxima rota vai ser o pacientes. Qual view que vai tomar conta dele? Pacientes. Qual que vai ser o nome da rota? Ó, name pacientes. Beleza? Sempre o mesmo padrão. Próxima rota vai ser a rota de medicamentos. Qual view que vai tomar conta dele? Medicamentos. Qual que vai ser o nome dela? Medicamentos. Opa, digitei errado. Ok? Tá vendo que é tudo repetitivo. E aí faz assim mesmo, coloca tudo igual para a gente não esquecer depois. Ele está reclamando que ele não conhece essas views aqui. Então vamos importar para ele. Ó. Vamos colocar aqui. From. As nossas views ficam onde? Ó? Dentro de app views. Então vou colocar from app.views import. Eu vou importar clínicas, medicamentos e pacientes, ok? Só que elas não existem ainda, então vamos lá no views criar. Então vou lá no views, criar elas aqui agora. O que a gente vai fazer? Então def clínicas, ela vai receber a nossa request e ela vai retornar um render do que? Dessa request e do template clínicas.html, ok? A próxima, eu tenho a def pacientes. Ele vai receber a request e vai retornar o que? Um render de request e do template pacientes.html. A última, eu vou ter a def medicamentos. Ela recebe a request e vai retornar o render com essa requisição, request e o template medicamentos.html. Vamos conferir se está tudo funcionando então? A gente criou a rota, criou a view e a gente já tem o template. Vamos lá no nosso navegador. Se eu digitar aqui o nome clínicas, eu vou cair aqui na minha pastinha de clínica. Ó. Eu tenho aqui, por enquanto, só um exemplo que nem está vindo do banco de dados. É só fictício, ó, clínica. E aí eu vou poder ver o paciente dessa clínica, que é o arquivo, a rota, quer dizer, pacientes. Ó. Pacientes. Aí eu vou entrar e vou ver os pacientes daquela clínica. Depois, se eu clicar em medicamentos, ó, eu vou lá para a rota medicamentos e eu vou ver quantas doses de remédio aquele paciente precisa tomar, ok? Se eu clicar no atualizar, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma dose nele. Vamos até mudar esse nome? Vamos lá, ó. Lá no nosso medicamento, em vez de atualizar, eu vou colocar assim, ó, aplicar dose. Vai ficar mais legal, né? Ó. Então, se eu clicar em aplicar dose, aqui onde está 4 doses, vai ter que cair para 3. A gente vai ter que fazer essa alteração. Fechou? Esse é o nosso template. O que a gente vai fazer primeiro, então, para funcionar? Vamos lá no Clínicas, né? Vamos começar a partir da clínica. Vamos lá, então. Vou fechar aqui. Aqui na nossa view clínica, eu vou buscar no banco de dados todas as clínicas que tem, né? Salva. Como que a gente vai fazer isso? Eu preciso importar as nossas models from app.models import clínica. Vou precisar também do pacientes e vou precisar também do medicamentos. Aqui no clínica, vamos buscar todas as clínicas. Eu vou criar uma variável C e todas as clínicas que eu buscar vão ficar salvos dentro dela. Ó. Como que eu busco? Eu vou acessar a minha classe clínicas, pegar todos os objetos, ó, objects,
e salvar dentro do C. Vamos ler de trás para frente, ó. Eu quero todos, all, os objetos, né, objects, de clínica. Tá vendo? Lê dessa forma, vai repetindo que a gente decora, ó. Então, clínica.objects.all. Vai estar tudo salvo aqui no C. Como que eu envio esse C lá para o template? Né? A gente já fez outras vezes. Ó. Eu crio aqui um dicionário, dou um nome para ele. Como que vai chamar esse dicionário? Clínicas. E o que eu vou mandar para lá? A minha variável C. Ok? Então é dessa forma. Eu crio um dicionário, dou um nome para ele e passo qual variável que eu vou mandar. Agora vamos lá no template clínicas receber esse dicionário. Vamos abrir aqui, ó, clínicas. O que a gente vai fazer? Primeiro, uma coisa que estava me incomodando, eu vou trocar esse H2 aqui só para ficar mais bonitinho, né? Essas são as clínicas. Deixa eu pôr o acento aqui. Clínicas. Ó, o que eu tenho que fazer? Essa linha aqui, ó, esse TR, é uma linha lá da minha tabela. Se a gente for lá no template, ó, é essa linha 1. Ó. Então, essa linha eu preciso repetir quantas vezes eu precisar, né? Para cada objeto que vier do banco. Então, eu vou colocar ela dentro de um for. Código Python, abre chave, né? Ó, for item in. Como que é o nome do dado que eu coloquei, ó, lá na view? Eu chamei aqui no meu dicionário de clínicas. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, clínicas. Então, ó, para cada item que tiver dentro de clínicas, eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fechar aqui o meu for, né? A gente não pode esquecer. End for. Ok, eu já estou percorrendo. Então agora eu consigo trocar esses dados. Eu não quero mais esse número 1 aqui. Eu quero a variável, ó, abre chave 2 vezes. Eu quero a variável item, que é o item que eu estou percorrendo, ponto ID. Porque lá no meu banco de dados, ele tem um ID. Aqui, o nome clínica vida. Eu quero agora uma variável, abre chave 2 vezes, que está dentro de item.nome. Ok? Vamos ver até aqui se já está funcionando. Se a gente voltar lá no navegador e atualizar a tela. Ó, bacana, ele atualizou. Agora está Clínica Brasil, ó. É o que a gente salvou lá no banco de dados. Então está funcionando. Ok, próxima etapa. Quando eu clicar no ver pacientes, eu preciso ver os pacientes apenas dessa clínica. Então eu preciso fazer um filtro por esse ID aqui, ó. Como que eu vou fazer isso lá no banco? Vamos lá. Aqui no template, eu não tenho esse item aqui, que tem, ó, o ID. Eu posso pegar esse ID e enviar ele lá para o meu back-end para eu conseguir filtrar. Então aqui, ó, qual que é o href desse botão? Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar para mim, ó, código Python, ele vai chamar a URL pacientes e vai enviar para lá o item.id. Tá vendo? Eu passo essa referência, ó, eu chamo a URL e mando o ID para lá. Aí eu consigo fazer esse filtro. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nessa URL avisar ela que eu vou receber esse ID. Vamos fazer isso? Ó. A gente vem aqui em URLs, em pacientes, ó, e eu falo que depois da barra ele vai receber o ID. Eu abro esse sinalzinho de menor e maior e coloco aqui dentro, ó, int ID. Por quê? Eu estou avisando ele que eu vou receber aqui depois da barra um número inteiro que vai se chamar ID, ok? Se eu fiz isso aqui na rota, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá na minha view pacientes, avisar isso também. Então, vou lá na minha view agora, ó, pacientes, além de receber a request, ela vai receber também o ID, beleza? Então, é assim que a gente passa um parâmetro. É desse jeito que eu consigo garantir que quando eu clicar aqui no ver pacientes, eu vou pegar o ID e enviar lá para outra rota. Agora, a gente já terminou aqui a clínica, vamos pensar agora no pacientes. Se eu recebi o ID da clínica, eu vou filtrar agora só os pacientes que são dessa clínica. Como que a gente faz isso? É bem parecido com o de cima. Ó. Eu vou criar uma variável, vou chamar de P, que são os pacientes.
eu vou acessar a minha classe pacientes.objects, né? Vou pegar os objetos dela, ponto. Só que agora eu não quero todos, não é all. Eu quero agora fazer um filtro, ó, filter. E aí, qual que é o filtro? Eu quero ver, ó, onde clínica. Por quê? Lembra que a minha... Vou lá no Models, ó. A minha foreign key chama clínica, ó. Então, eu vou acessar a minha foreign key. ID. Então, eu vou acessar a minha foreign key, o campo ID. E ele tem que ser igual esse ID que eu recebi aqui. Tá bom? Vamos ler aqui, então, ó. Eu vou fazer um filtro em todos os objetos da classe paciente. Dessa forma aqui, ó. Eu vou acessar o campo clínica. Dentro do clínica, eu vou pegar o ID da clínica e comparar com esse ID que eu recebi aqui. Beleza? Depois você vai ver que tudo agora é uma repetição disso. Agora eu já tenho todos os pacientes dentro desse P. Eu posso enviar lá para o formulário, igualzinho a gente fez em cima. Cria um dicionário chamado pacientes. Opa, digitei errado. Pacientes. E eu vou mandar para lá a variável P. Tá vendo? Começou a ficar repetitivo. Ó. O mesmo que a gente fez aqui embaixo. Então, vamos lá no meu template paciente receber esses dados. Então, vou abrir aqui, ó, pacientes. Mesma coisa, ó, repetitivo de novo. Essa linha aqui, eu vou querer repetir ela. Então, vou colocar um código Python, chave percentual, for item in pacientes. Vou fechar aqui o meu for, da mesma forma que a gente fez no outro arquivo, ó. End for. E agora eu posso trocar esses dados que estão aqui fictícios pelo que veio do banco. Então não é o número 1, é o ID do item, ó, item.id. Não é mais aqui esse Heitor Maclin, é o que vem lá do banco. Ó. Então abre chave duas vezes e item.nome. O que a gente fez no href lá do Clínicas? A mesma coisa. Agora aqui, ó, quando eu clicar nesse paciente, eu quero ir lá para o medicamentos. Ó, então, vou colocar aqui, ó, código Python. Eu vou para URL medicamentos. E eu preciso mandar o ID para lá, para eu conseguir saber de quem que é, né? Então, ó, item.id. Tá vendo? A mesma coisa. Então, vamos rodar até aqui. Vamos ver se o paciente já dá certo. Eu estou aqui na clínica, vou atualizar. Se eu clicar para ver os pacientes da Clínica Brasil, ó, ele vai pegar. Se você olhar na barrinha lá embaixo, já aparece lá, o pacientes 1. Por quê? Ele sabe que eu vou ter que mandar para View Pacientes o ID 1. Vou clicar. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que ele pediu. Eu coloquei medicamentos item.id. Vamos ver se eu recebi ele lá. Lá na URL. Ah, eu coloquei no pacientes, né? Tá errado, ó. Então eu vou receber aqui um int, id. Ok? Vou atualizar. Beleza. Então, vamos começar do zero para a gente ver. Ó. Vou voltar no Clínicas. Se eu clicar aqui, ver pacientes da Clínica Brasil, ele tem que me mostrar. Ó. Cliquei. Ó, esses são os pacientes cadastrados. Esse Heitor Maclin aqui agora está vindo lá do banco. Beleza. Se eu clicar aqui em aplicar medicamento, eu tenho que ir para a tela de medicamentos agora. Ó. Lá na barrinha, lá embaixo, ele já está me mostrando. Ó, medicamentos ID1. Vou clicar. A gente ainda não fez. Vamos lá filtrar isso agora? Então, olha só. A gente já veio até aqui no pacientes. Ó. Beleza. Agora, o meu template de medicamentos, de pacientes, quer dizer, vai mandar lá para o medicamento o ID do paciente. Então, ó, repetitivo. Vamos fazer a mesma coisa. Lá na URL de medicamentos, a gente vai receber o ID. Lá na nossa view, a gente tem que receber o ID, ó, aqui no medicamentos. E agora a gente vai buscar no banco. Vou criar uma variável m que vai receber, ó, a gente vai buscar em medicamento.objects. Qual que a gente quer agora? Olha só, aqui a gente fez um filtro.
né, por esse. Vamos usar diferente agora, vamos usar o get. O que o get vai fazer? Ele vai pegar exatamente um item para mim. Qual item? O que tiver esse ID. Então eu preciso filtrar aqui, ó, onde o paciente ID for igual a esse ID que a gente passou aqui como parâmetro. Então eu só quero os medicamentos desse paciente aqui, né? Desse paciente ID que eu recebi. Como que eu envio isso para lá? Né? A gente já fez. Dicionário aqui, vou chamar de medicamentos e vou mandar para lá a variável M. Fechado? Agora a gente vai lá no template medicamentos HTML. Ó. Vou receber ele aqui, medicamentos HTML. Mesma coisa que a gente fez no restante. Essa linha aqui, ó, esse TR, eu vou percorrer o meu for para ver quantos que tem. Então, abre aqui percentual for item in medicamentos. Vou fechar o for aqui para eu não esquecer, ó. Então, eu preciso fazer um end for. E agora eu posso trocar. Não é mais o número 1, é a minha variável item.id. Aqui no 4 doses, eu vou trocar só o número 4, né? Porque lá no banco só tem esse número 4. Então, eu vou abrir chave duas vezes e colocar item.quantidade. Certinho? E o botão? Agora o botão vai ter uma coisa nova. Então, vamos atualizar até aqui. Ver se está tudo certo. Ó. Eu estou no paciente Heitor. Aplicar medicamento. Opa, deu erro. O que a gente esqueceu aqui? Vamos ver. Ah, foi o get. Na verdade, a gente não vai fazer get. É filter mesmo, tá? Perdão. Então, aqui a gente vai filtrar pelo ID da clínica. E aqui a gente vai filtrar pelo ID do paciente. Vamos voltar lá. Ó, já atualizou aqui. Então, começando todo o caminho. Ó, se a gente for em clínicas. Eu pego. Vou clicar. Ver pacientes da Clínica Brasil. Ok. Tem o Heitor lá dentro. Agora eu quero ver os medicamentos do Heitor. Vou clicar. Abriu aqui, ó, 5 doses. Se eu aplicar uma dose agora, eu preciso diminuir essa dose. Mas só para a gente ter certeza que tudo está funcionando, vamos voltar lá no admin e vamos criar mais algumas coisas. Vamos criar mais uma clínica, ó. Agora vai chamar Clínica Rio Verde. Ok? Vou criar um paciente para a Clínica Rio Verde. Ó. Vou adicionar aqui o Thiago Maclin. Eu vou consultar na Clínica Rio Verde. E vou criar um medicamento. Ó. Adicionar medicamento. O Thiago Maclin tem que tomar 10 doses. Ó. Thiago Maclin. Vou salvar. Beleza. Vamos ver se está funcionando do jeito que a gente quer? Vou entrar em clínicas. Se eu quiser ver o paciente da Clínica Brasil, tem que aparecer só o Heitor. Ó, bacana, apareceu só o Heitor. Se eu clicar nos pacientes da Clínica Rio Verde, só o Thiago. Bacana, tá funcionando. Vamos ver os medicamentos, ó. Medicamentos do Heitor, 5 doses. Ok. Medicamentos do Thiago, 10 doses. Perfeito. Tá funcionando certinho o que a gente precisa, ó. Agora, a gente precisa aplicar a dose. Então, quando eu clicar aqui agora, aplicar dose, eu tenho que pegar esse 10 e subtrair 1. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que criar outra view agora, ó. Então, eu vou criar a primeira rota. Eu vou chamar ela, ó, vai ser a minha rota aplicar. Essa rota também vai receber o ID, porque eu preciso saber. Então, ó, int ID. Tudo repetitivo, ó. Quem que vai comandar ela? Vai ser a view aplicar. Opa, digitei errado. Aplicar. E qual que vai ser o nome dela? Aplicar. Vou fazer o import dela aqui, ó. Aplicar. Agora vamos lá no views criar ela. Então aqui no views eu vou ter, ó, def aplicar, vai receber a request e o ID que a gente está passando. E agora eu tenho que buscar no banco. Então, vou colocar aqui primeiro o return, para ele não ficar dando erro.
Só que depois que eu aplicar, eu não quero mais renderizar uma página. Aí eu vou só redirecionar ele para o nosso index, que é o clínica. Vou importar aqui em cima, ó, além do render, o redirect. Então eu vou dar um redirect aqui, ó, return, redirect, lá para o clínicas, tá bom? Como que a gente vai diminuir o valor agora daquele medicamento? Eu vou ter que buscar de novo aqui esse medicamento, ó, M. Eu vou buscar lá em medicamento.objects. Agora sim eu posso fazer um get, porque eu vou pegar diretamente dele, ó, onde o ID for igual ao ID. Onde o ID do medicamento for igual ao ID que eu estou recebendo aqui, beleza? Então, quando eu fizer essa busca, eu tenho que alterar. Então, m.quantidade vai ter que diminuir um, ó, menos igual 1. Tá bom? Ele vai pegar o que tem lá dentro e subtrair 1. Depois que ele subtrair, ele tem que salvar m.save e aí ele vai ter atualizado. Vamos ver se deu certo? Vou voltar lá, vou atualizar a tela. O Thiago tinha 10 doses. Eu vou mandar aplicar, ó. Apliquei uma dose. Só que a gente esqueceu de atribuir no botão, né? Ei, cabeça. Vamos lá, ó. Lá no medicamento, o botão aplicar dose, aqui, ó, o href dele tem que chamar. Opa. Código Python aqui, ó. Ele vai chamar a URL aplicar e vai mandar para lá o item.id. Ok, vamos atualizar de novo. Agora, ó, o Thiago tem 10 doses. Vou mandar aplicar. Ó, ele redirecionou. Então, vamos ver se deu certo? Vou entrar aqui na Clínica Rio Verde, no paciente Thiago. Agora, ele só tem 9 doses. Está funcionando. Vamos ver lá na outra clínica? Se eu entrar na Clínica Brasil, entrar no paciente Heitor, ele tem 5 doses. Eu vou aplicar. Agora, se eu voltar lá, ó, Clínica Brasil, Heitor, ele só tem 4 doses, tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente passa o parâmetro, né, de uma tela para outra, né, de um template para o outro, para a gente conseguir filtrar. E vocês perceberam que é repetitivo, ó. Da mesma forma que o clínica pegou os dados, depois enviou para o paciente pegou os dados e enviou para o medicamento. Depois o medicamento pegou os dados e enviou para o aplicar. Sempre a mesma ideia. A gente tem que ter cuidado só com o tipo de filtro que a gente faz no banco, ó. Aqui no primeiro, nós filtramos todos. A gente queria todas as clínicas. No pacientes, não. A gente filtrou só quando o ID da clínica foi igual ao ID que a gente clicou, né? O que a gente quer. No medicamentos, mesma coisa. A gente filtrou só quando o ID do paciente foi igual ao ID que a gente quer. E depois, no aplicar, como eu já busquei direto na tabela de medicamentos, eu falei, ó, vai lá na tabela de medicamento e pega só quando o ID foi igual àquele ID. É só um, né? Só vai acontecer um. Fiz a subtração aqui de 1 e salvei no banco. O que a gente pode melhorar aqui? Eu tenho que ter cuidado para não subtrair demais, né? Ó, o Heitor tem 4. Se eu aplicar, ele vai ficar com 3, ó. 3. Apliquei de novo. Agora, ele tem 2. Apliquei de novo. Agora, ele tem 1. Apliquei de novo. Tem que ter acabado. 0. Mas e se eu aplicar de novo? Olha só, vou aplicar. Voltar lá, menos 1. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, vamos lá tratar? Olha só. Aqui, quando eu faço a busca, eu vou ter que testar. Ó. Se m.quantidade for maior que 0, aí eu posso fazer isso aqui. Ó. Vou colocar dentro do if. Aí eu posso subtrair 1 e salvar. Ok? Então, só quando for maior que 0. Pessoal, fechamos. Hoje ficou um pouco mais complexo, mas vamos seguir o padrão. Assiste tudo. Depois assiste uma segunda vez fazendo junto e depois você faz o desafio. Qual que é o desafio? Criar o exemplo que vocês leram lá na sala. Então, ao invés de clínica, vão ser os pátios
dos carros, né? Os pátios lá para vender carro. Quando clicar em um pátio, ao invés de abrir pacientes, vai abrir a telinha com os carros, para você ver que carro que tem. Quando você clicar no carro, em vez de ir para medicamentos, ele tem que ir para a telinha de venda, para você clicar no botão vender, e aqui em vez de aplicar, vai ser vender, para você subtrair um no estoque do carro, tá bom? Então, esse é o desafio. Faz aí com calma que vai dar certo. E amanhã eu mando a terceira parte. Valeu!